O Click League de hoje retoma um tema delicado e atualiza como a sociedade pode se apossar das novas tecnologias e contribuir com os trabalhos da Comissão da Verdade. O nosso tutorial é uma homenagem a um grupo que combate a tortura e atua fortemente na rede. Acompanhe. O grupo Tortura Nunca Mais é uma iniciativa de pessoas que sentiram na pele o que foi a tortura durante o regime militar. A ação conta com a ajuda dos familiares de mortos e desaparecidos políticos desse período. Hoje, vamos conhecer o trabalho do site Tortura Nunca Mais, na cidade do Rio de Janeiro. Em denúncia, podemos ver um dossiê completo dos militares que torturaram e prenderam ativistas da época, além de denúncias mais recentes. Todas as informações que circulam na mídia sobre esses casos de tortura estão na aba Notícias. No link Mortos e Desaparecidos, os temas são separados por ocorrência: mortos políticos, mortes no exílio, desaparecidos no Brasil, Chile e na Bolívia. Tudo devidamente identificado com nome, função e quando a pessoa foi vista pela última vez. Se você conhece alguém que foi um preso político ou sofreu tortura, o grupo oferece ajuda psicológica para essas pessoas. As informações sobre como auxiliar estão em ajuda clínica e jurídica. Mais do que nunca, é preciso esclarecer o que de fato aconteceu durante os anos de chumbo da ditadura. A verdade, em algum momento, precisa aparecer, e a internet pode ser um grande caminho para que essas histórias e fatos escondidos venham à tona. Por isso, vamos abraçar essa causa e lutar juntos. Compartilhe. Nossos convidados desse bloco são o Adriano Diogo, deputado estadual pelo PT de São Paulo, que durante a ditadura foi preso e torturado pela OBAN, Operação Bandeirantes, em 1971, e o Edson Rocha, do movimento Levante Popular da Juventude. Muito obrigado por estarem aqui no programa. É um tema que não é fácil. Eu queria começar com o Adriano. Adriano, eu queria que você contasse um pouco da tua história rapidamente e como é que você vê a questão da Comissão da Verdade. Bom, eu fui preso em 1973. No dia 18 de março de 1973. Eu era estudante de geologia, estava no terceiro ano, estava preparando a semana de recepção aos calouros e fui preso no sábado, que era o dia da recepção, onde tinha 5.000 pessoas chegando no prédio da História e da Geografia. Ia ter o maior programa de recepção depois da hecatombe, né, da grande repressão de 1968. Eles me prenderam às 2h da tarde, na minha casa. Eu tinha acabado de dar aula, eu era professor, estudante é professor secundário, né? E eu estava indo para a USP, estava esperando minha esposa chegar para a gente ir para a USP. O pessoal da UBAN chegou. Eu morava na Moca, na rua Juventus, em frente ao Clube Atlético, Juventus. Eles chegaram, eu estava tomando banho, eles tocaram a campainha, fui abrir a porta, eles pegaram uma metralhadora, com o cabo da metralhadora, me deram uma coronhada nesse olho. Eu caí, eles me algemaram, me desceram arrastando pelas escadas até a garagem do prédio, num Opala verde. Me puseram um capuz na cabeça, uma bomba na mão que eu lia por baixo do capuz, tudo escrito em inglês. E eles falaram: se você reagir, nós vamos explodir todo mundo. Aí eu fui levado para a Operação Bandeirantes, na Rua Tutóia, lá no prédio do DOI-CODE. E assim que eu cheguei no pátio, fui recebido por um corredor polonês, tomando pau de tudo quanto era lado, não sabia nem direito onde eu estava e por que estava acontecendo tudo aquilo. Aí, quando eu cheguei, o major, o comandante da operação, tirou meu capuz e falou o seguinte: eu acabei de mandar para a Vanguarda Popular Celestial seu colega de classe, aquele canalha do Alexandre Vanucchi Leme. Acabamos com ele. E você vai ser o próximo. Eu olhei, tinha uns caras puxando água,
de uma cela com uma porta preta, cela forte, e estavam lavando. Aí o carcereiro me falou: acabaram de matar um cara da geologia aqui, o tal do Minhoca. O major tá nervoso pra caramba, você vai entrar no pau agora. Eu falei: onde que eu tô? Ele falou: você tá na UBAN, cara, você tá na UBAN. Esse aí é o comandante aqui da operação. Ele tá louco, ele enlouqueceu. Aí eu entrei, eram 2 horas da tarde, eu só saí do Pau de Arara umas 4, 5 horas da manhã. A minha esposa já estava presa. Tinham prendido um monte de gente da história, da psicologia. Tinha gente presa que não acabava mais. Quando eu voltei para a cela, eu olhei na frente, era um corredor que tinha um muro no meio, tinha uma outra cela, não era presídio, era UBAN. Tinha um monte de gente, as meninas presas, as companheiras. Eu não conhecia ninguém. Vi a Amélia Teles, que era do PCdoB, enfim. Foi assim que eu fui preso. Foi assim que eu entrei no sistema da Operação Bandeirantes. E qual que é a tua expectativa com a Comissão da Verdade? Eu acho que a Comissão da Verdade, ela tem 3 fases. A primeira, mal e porcamente, já foi cumprida. Qual é a primeira fase? 70 mil brasileiros foram identificados pelo Ministério da Justiça na Comissão Nacional de Anistia. 70 mil brasileiros deram entrada na sua documentação, provando que foram presos, torturados, perseguidos ou familiares daqueles que foram mortos. Então, por enquanto, cerca de, não tem um número preciso, o Dr. Paulo Abrão, que coordena, 70 mil brasileiros. Foram todos? Não. Para você ter uma ideia, eu estava entrando no programa, um grupo de Diadema, que é da entrada na Comissão Nacional, que foram atingidos e até hoje nunca tinham entrado com a documentação. Então, a primeira fase já foi cumprida. A segunda fase, que é o que a Comissão da Verdade vai fazer, é quem. Então, primeiro, quem foram os atingidos? Por enquanto, 70 mil, diretos. Estou falando dos difusos. Segundo, quem os prendeu? Quem os matou? Quem os torturou? Quem fez com que desaparecessem os corpos? E qual é a terceira fase que a gente espera que um dia ocorra? Que essas pessoas sejam judicializadas e responsabilizadas pelo que fizeram. Deixa eu chamar o Edson aqui para conversa. Edson, você é do Levante Popular. Você nasceu que ano? Eu nasci em 85. Nasci quando acaba. Um ano depois da ditadura. Uhum. E como é que você se sente escutando essas histórias? Como é que você se envolveu no Levante Popular? O que é o Levante Popular? Bom, o Levante Popular da Juventude é uma organização de jovens, né, que se agrupam em torno do que a gente chama de projeto popular para o Brasil. A gente entende que, né, existe um projeto das elites para o Brasil e que a gente precisa aglutinar as forças populares, né, em torno, né, para a construção de um projeto popular para o Brasil. E o Levante começa no Rio Grande do Sul, em 2006, né, e se nacionaliza, né, a partir de, né, no final de 2010, começo de 2011, né, começa o processo de nacionalização do Levante Popular da Juventude, que vai culminar no que aconteceu agora em fevereiro, que foi o nosso primeiro acampamento nacional do Levante, né, onde estavam presentes 17 estados do Brasil, né, e 1.200 jovens. E como é que vocês se articulam em redes? Bom, a gente tem aprendido, né, a fazer isso, até porque a gente não tem dinheiro para viajar, então a rede para a gente, né, ela contribui bastante. Né, então a gente tem alguns canais, né, tem a tentativa de criar alguns canais próprios, né, de comunicação, usando software livre. Né, até o momento a gente tem o Twitter e tem o site, junto com o Facebook, que são os meios de comunicação
para fora, né? E nos meios internos a gente usa os grupos de e-mail, a gente... Né? Deixa eu perguntar, essas ações que aconteceram recentemente, de pichação, vocês não têm um pouco de receio de eventualmente errar o alvo, por exemplo, pegar uma pessoa, mais ou menos como aconteceu com a escola de base? Estou fazendo, de repente, pegar alguém que não é... Bom, é para isso que existe a um Comissão da homônimo, por Verdade. exemplo. Caso né, o senhor não seja o torturador, vá até a Comissão da Verdade se explicar. Né? Mas o trabalho de pesquisa, né, de todos os esculachos que a gente fez é bastante minucioso. A gente, né, procurou, né, com antecedência, né, as vítimas dos torturadores, né, e a gente não ia dar... Né, tanto que nos estados que a gente não tinha plena certeza de que o alvo era de fato torturador, a gente não fez. A gente fez outras ações, a gente foi fazer panfletagem, foi fazer outras ações de diálogo com a população. Essa questão de as pessoas estarem contribuindo com esse quebra-cabeça que foi a história recente, política brasileira, de contar histórias e de dar dicas, como é que vocês veem isso? Olha, pra gente isso é fundamental, né? Hoje a gente tem os meios de comunicação, né, um pouco mais democratizados, né, em função da internet, né, das novas tecnologias, e a gente consegue, né, articular coisas desse tipo, a gente consegue comunicar coisas desse tipo, né, se as ações tivessem acontecido há 15 anos atrás, ninguém ia ficar sabendo, né, se uma televisão grande não desse, ninguém ia ficar sabendo. Então a gente tem se utilizado disso para contar a história e para estimular as pessoas a contarem as suas próprias histórias também, né? Então, né, a gente fez algumas campanhas, né, do dia 26 para cá, né, a favor da Comissão da Verdade, né? Uma era a primeira foi o Levante contra a Tortura, né? Uma hashtag no Twitter e, enfim, algumas pessoas tiraram fotos, né, e coisa do tipo, com placas, né, escrito Levante contra a Tortura. Fizeram pichação em alguns lugares. O site de vocês, né, saiu do ar, não? Foi tirado do ar? Ele ficou, né, foi invadido, mas não deixaram mensagem nenhuma, deletaram alguns arquivos, né, do servidor, aí até eu conseguir restaurar o backup e coisa do tipo, ele ficou cerca de umas 12 horas fora do ar. Né? A gente também não tem estrutura, então o servidor caiu algumas vezes durante o dia 26, né, em função dos picos de acesso. Deixa eu perguntar para você, Adriano, você concorda com esse tipo de atuação, de ser mais incisivo e ir atrás, por exemplo, esse tipo de manifestação, um pouco mais forte, como eles estão fazendo? Eu vejo problema nenhum. As pessoas, como ele nasceu em 1985, né? Quando estava terminando oficialmente, digamos, a ditadura. Então, eu gosto de que as coisas sejam bastante precisas. Segundo fui informado pela imprensa, o primeiro ato que o pessoal do Levante Popular e outras forças, não foi só o Levante, foi na casa de um senhor, ou numa empresa de segurança privada de um senhor que teria participado da ditadura, da tortura, na Operação Bandeirantes. O segundo, esse eu fui convidado, foi sábado agora, sábado de Aleluia, na porta da casa do médico Harish Bhatta, do legista. Eu acho que não tem nenhum sentido de vingança. Eu acho que são manifestações normais da sociedade. Eu fui, não teve nenhuma provocação, foi uma coisa absolutamente tranquila. Teve o Dia da Mentira, que saiu do Cemitério da Consolação e foi até a Maria Antônia, andou lá pela região, chamada região 68, né, do Movimento Estudantil. Também não vi nada. Bacana. Era um ato de poetas, de pessoal. Bacana. Sossegado, tranquilo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.